Boa noite. Nós estamos começando a nossa palestra aqui pelo Zoom. Pretendo deixar disponível depois no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, é porque eu deixei disponível. E a gente vai hoje falar sobre como ter saúde emocional apesar das circunstâncias. Vamos lá. Uma pergunta interessante que a gente pode fazer é: como é que eu posso ter saúde emocional se eu não estou bem? É claro, eu não estou bem porque já tenho 4 meses de isolamento social. Como é que eu estaria bem? Mas se observar, pelo menos de cada 10 pessoas que estão vendo essa palestra, a cada 100 pessoas que estiver vendo essa palestra no decorrer do período que ela tiver disponibilizada no YouTube, pelo menos aí umas 10 não vão estar bem, independente se ainda estiver na pandemia ou não. Porque antes da pandemia, pelo menos 10% das pessoas que ouviram essa palestra antes não estavam bem também. Porque, infelizmente, a estimativa é que um grupo de 10 pessoas, umas 2 pessoas estejam desenvolvendo algum processo depressivo e uma outra parte esteja na fronteira do adoecimento. E por que a gente não está bem? Vamos ver aqui. Talvez isso ajude a responder. Isso antes da pandemia já era uma realidade. Muita gente aqui trabalha mais de 40 horas por semana, tem gente que trabalha 60, 70 horas por semana. E se for mulher, então, ainda trabalha dentro de casa, já tem uma outra jornada, além dos problemas no ambiente de trabalho, problemas com colegas, subordinados, superiores, problemas na vizinhança, som alto, vizinho que fuma, a fumaça do cigarro ou da maconha entra pela janela da sua casa, filhos rebeldes, ou sobrinhos ou netos com birras, né, se forem pequenos, pais idosos com problemas de saúde, e se for casada, muitas vezes está em um relacionamento em crise, um casamento morno, fora outros problemas não citados, muitos aqui acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então é natural que você não esteja se sentindo bem, né? Como é que você estaria alegre, feliz, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é verdade? E o pior de tudo é que as pessoas ainda se sentem obrigadas em estar alegre, feliz, bem, né? Com tantas coisas, né, acontecendo. E o que é pior, a gente tem de um lado muita coisa acontecendo, que eu botaria aqui uma espécie de modelo de estresse, né? Aquelas coisas que eu citei, fora as não mencionadas, de um lado, e do outro, o que a gente vai fazer para tentar solucionar as nossas dificuldades e problemas. Dificuldades e problemas de um lado e soluções do outro. Só que o que é que acontece? A balança está desequilibrada para o lado dos problemas e dificuldades. E o que eu faço para lidar com os problemas e dificuldades não está dando conta, não está dando conta. E resultado, a balança pesa para esse lado e na medida que vai pesando mais para esse lado, os sinais de estresse aumentam significativamente. Para quem está me vendo ao vivo no Zoom, se quiser colocar comentários, alguma pergunta, pode ir colocando aqui mesmo no Zoom, porque eu só estou usando uma câmera hoje. Então,
vocês poderão botar aqui mesmo no Zoom que eu, na medida do possível, vou respondendo. Então, voltando, quanto mais o peso dos problemas em relação às soluções que eu emprego para resolvê-los, mais sinais de estresse eu vou ter. Ou seja, dor de cabeça, insônia, a tendência da minha pressão arterial, se for hipertensão, ficar descontrolada. Talvez o médico precise aumentar as doses das minhas medicações antihipertensivas. Se eu for diabético, posso precisar aumentar a quantidade de medicamentos que eu tomo para controlar a minha glicemia, devido a esse desequilíbrio que está aqui. Fora outros sinais de estresse que vão aparecer. Ou, por exemplo, você pode sentir aperto no peito, coração batendo forte, falta de ar, você achar que está com problemas cardíacos e quando chegar lá no médico, até numa emergência ou em alguns casos, ele vai dizer que é estresse. Mas se você sentir isso pela primeira vez, vá. Não fique achando que é estresse, não. Vai e confira. Tem chance de ser, mas às vezes também tem, além do estresse, algum processo realmente de alguma outra doença. Então é bom conferir. Eu estou falando dos casos que a pessoa já foi algumas vezes e foi constatado como sinais de estresse. E a própria depressão aqui pode aparecer como consequência se a pessoa vive muito tempo nesse desequilíbrio. Aqui, problemas pesando muito mais do que as soluções. Mas o que me conforta é que muitas vezes as pessoas podem estar vivendo circunstâncias muito desfavoráveis, lembrando que as circunstâncias entram com 10%, lembrando para quem já viu aqui com a gente ou em algum outro lugar, mas quem não está vendo e não viu, a chance de ter essa informação. Segundo pesquisas, o nosso bem-estar e felicidade, em média, depende 10% das circunstâncias e 40% das nossas escolhas. Ou seja, é 4 vezes mais, depende do que você faz ou deixa de fazer em relação às circunstâncias. A genética entra com 50%, mas aqui vale tanto para o bem quanto para o mal, né? Quanto para as nossas potencialidades, habilidades, quanto também para as nossas dificuldades. Então, aqui fica praticamente neutro. E, é claro, dependendo das escolhas que você faça, você poderá até maximizar o lado positivo dessa genética e minimizar o lado negativo. Por exemplo, uma pessoa que pratica atividade física e tem alimentação saudável, ela, digamos que tem uma predisposição para desenvolver diabetes tipo 2, tem um pai que é diabético e uma mãe que é diabética, digamos. Os pais diabéticos, e ainda tem um irmão que é diabético. Ela pode ter uma tendência ou não, necessariamente, né? Porque tem os 2 pais diabéticos e um irmão diabético, ela vai ter uma tendência, mas tem uma grande chance de ter, devido a ter parentes de primeiro grau, inclusive os pais com diabetes tipo 2. Mas, se ela tem um estilo de vida saudável, né? Incluindo aí atividade física, alimentação, por ela estar fazendo essas escolhas, estilo de vida saudável, pratica yoga, pratica meditação, ela talvez não manifeste essa tendência genética. E se manifestar, pode manifestar bem lá na frente. Digamos que ela vai manifestar isso aos 40, mas por ter todo esse conjunto de hábitos de vida saudável, possa manifestar aos 60, aos 70, aos 80, ou nem manifestar, né? Alguém pode brincar e dizer assim, ela ia manifestar aos 98 anos e morreu aos 97, então não deu tempo de manifestar essa tendência aí negativa que a genética poderia trazer para ela. Então, depende das suas escolhas, isso aqui poderá não se manifestar, o lado negativo, e o lado positivo ainda ser maximizado.
Então, preste bem atenção principalmente isso aqui. 40% contra 10, 4 vezes mais as suas escolhas em detrimento das circunstâncias. Haja visto que, se você ganhasse na Mega Sena amanhã e eu ficar paraplégico amanhã, você viverá seus dias felizes nas próximas semanas e eu viveria os meus dias mais tristes. Mas, apesar disso, depois de um ano, estaríamos aqui juntos. A diferença é que você estaria mais alegre, desculpe, você estaria com esse mesmo humor. A diferença é que você estaria com o dinheiro na conta, né, sabendo administrar, com muito dinheiro na conta, milionário, e eu aqui na minha cadeira de rodas, dando palestra com esse mesmo humor que eu estou aqui, porque nós nascemos adaptados para ter qualquer tipo de perda ou qualquer tipo de ganho. No caso aí, a pessoa que ganha na Mega Sena e eu ou qualquer outra pessoa ficando paraplégica. Somos adaptados a qualquer tipo de coisa. A, digamos, perder pai, perder mãe, perder cônjuge, ou por divórcio, ou por morte, perder até mesmo os nossos filhos, né? A gente, ou casa, emprego, ou qualquer outra coisa. A gente já nasceu adaptado, mas não nascemos adaptados ao estresse crônico. Está no dia a dia vivendo essa situação aqui que foi colocada anteriormente. A gente não nasceu adaptado para viver com isso, não. Não nascemos adaptados. Então, a gente pode fazer escolhas para mudar o nosso relacionamento com esses elementos aqui. Claro que algumas coisas aqui não tem como você mudar em poucos meses, né? Em uma semana, em 2 semanas. Algumas até que pode começar em um mês, você fazer mudanças significativas. Mas vai ter outras aqui que você vai demorar meses e vai ter outras que você não vai ter uma mudança, né? Digamos, uma pessoa que está com o pai com Alzheimer, uma mãe com Alzheimer, ou em cuidados paliativos, esses cuidados paliativos podem durar 3, 4, 10, 5, 10, 20 anos em cuidados paliativos. Então, talvez isso aqui não tenha mudança. Agora, a relação que eu tenho poderá mudar. Se eu tenho 10 irmãos e nos últimos 2 anos eu não tive um feriado, um sábado, domingo e feriado, para descansar, para viajar ou para fazer qualquer coisa para mim, e sendo que meus 10 irmãos, tem gente que nem lá vai visitar, né, que eu vou colocar meu irmão para ir a pulso visitar. Mas se eu não estou lá, digamos, nos próximos 10 finais de semana, eu já começo a me programar para, pelo menos, ficar um sábado sem ir ou um domingo sem ir, e depois ir diminuindo a minha presença para que eu possa descansar. Isso vai repercutir, evidentemente, nessa balança. Porque se eu estou 1 ano ou 2 anos sem final de semana, evidentemente que isso vai me deixar sobrecarregado. Então, alguns elementos aqui dá para eu fazer mudanças, mesmo que aos poucos, mas indo gradativamente mudando alguns aspectos que eu citei e outros não citados, vai fazer, no médio e longo prazo, uma grande diferença. E para fazer essas mudanças, eu estou mexendo aonde? Aqui eu estou mexendo nas minhas escolhas. E eu mudando, claro, isso vai ter uma repercussão no meu bem-estar no médio e longo prazo. Claro, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. E no caso aqui, eu ainda digo pior. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou ter consequências piores, que as mesmas coisas, se essa balança na minha vida estiver desequilibrada para o lado dos problemas e dificuldades, em detrimento das soluções que eu tenho para resolver meus problemas, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, lá na frente eu vou estar mais estressada,
mais do que eu já estou hoje. Então, eu preciso fazer alguma coisa já, fazer escolhas já, priorizando a mim mesma, a mim mesmo, não é? Para que eu possa conseguir ser feliz, para eu possa conseguir ser melhor, não é? E poder estabelecer um novo relacionamento com as situações, com as emoções, pensamentos, e por aí vai. E é claro, para quem está no desafio, é uma grande oportunidade de começar a mexer com isso. O fato de você já entrar no desafio, mesmo que você, deixando bem claro já no início, mesmo que você não compra os 8 dias, os desafios no 8 dias, você pode cumprir em 16, em 20 dias, em 32 dias. Você pode pegar uma tarefa daquela de vez de fazer no mesmo dia. Daqui a pouco estou até mandando a tarefa para o grupo. Você poderá fazer em 2 dias, fazer em dobro dos dias. O grupo vai estar à disposição sua. Eu não fecho o grupo, então tudo que for postado lá você poderá acessar, tanto o texto e os vídeos você poderá acessar. Então eu falei aqui que a gente nasceu adaptado para qualquer coisa, voltando ao raciocínio, voltando de novo para a palestra, né, que eu falei do grupo. E o que a gente não nasceu adaptado foi a questão do estresse crônico. E falando do grupo, voltando de novo para o grupo, você que está assistindo pelo YouTube poderá ver a descrição, na descrição deste vídeo, e clicar no link no grupo de espera, né? Esse grupo aqui, depois dessa palestra, eu vou fechar. E aí você que estiver assistindo depois, seja daqui a uma semana, um mês, um ano, você vai ter um link, que para mim esse grupo vai continuar aí, independente de eu estar... não, espero que as pessoas continuem, é só pegar as tarefas e ir postando, e colocando, espalhando os grupos. Então, se você estiver assistindo essa palestra, independente do ano que esteja, você vai ver um link aí na descrição desse vídeo ou nos comentários, e aí esse link vai dar o acesso a um grupo, que vai ser um grupo de espera para ser iniciado em poucos dias, certo? E aí você clica no link e entra no grupo, do grupo de espera, que vai virar um grupo ativo, e aí você poderá cumprir esse desafio, tá bom? Agora, continuando. Então, uma das consequências do estresse crônico, né? A gente nasceu adaptado para qualquer coisa, mas não nascemos adaptados para viver tendo os problemas e dificuldades pesando mais do que as soluções que a gente implementa para resolver esses problemas e dificuldades. Logo, se você já tem muito tempo assim, meses, anos assim, é natural que você esteja muito cansada, com muitas dores de cabeça, enxaqueca, insônia, gastrite, esofagite, sem vontade de namorar, dentre outros sintomas de estresse. E, infelizmente, inclusive, poderá estar prestes a desenvolver uma depressão ou já na depressão, que, por sinal, é a segunda causa mais incapacitante que existe. Só perdendo ainda para as doenças cardíacas, porque em 2030 vai ser a primeira. Anos atrás, ela não era a segunda. Em 2012, não tem muito tempo, há 8 anos atrás, ela estava em 4º lugar. E olha que em 8 anos, em menos de 8 anos, ela já passou a ser a segunda, de 4º para a segunda. E daqui aos próximos 10, ela vai ser a primeira. Não é porque as pessoas vão infartar menos, não. É porque as pessoas vão estar mais adoecidas emocionalmente. E com esta pandemia, que está acontecendo nesse momento que a gente está gravando o vídeo, em 2020, com essa pandemia, infelizmente, se nada for feito
a nível mundial e a nível de Brasil, que por enquanto nada está sendo feito significativamente para resolver isso, a tendência é que em menos tempo, devido às sequelas emocionais dessa pandemia, que no caso da pandemia, 33% a 50% das pessoas, se nada for feito, vão adoecer significativamente e desenvolver sequelas psicológicas nos próximos 3 anos. E uma das sequelas é a depressão. E, por enquanto, como nada está sendo feito, e com isso acontecendo, antes de 2030, a depressão vai ser a principal causa mais incapacitante que existe. Então, precisa fazer alguma coisa agora e já. Você não vai esperar que o governo faça alguma coisa. Você não vai esperar que a sociedade se articule, se organize para fazer. Se o governo, de repente, resolver fazer e a sociedade, beleza, você já vai junto na onda. Mas se a onda não for, você vai nadando no sentido da sua saúde emocional. O que é que você pode fazer? É começar a fazer parte de grupos como este aqui. Um grupo gratuito que tem como objetivo o seu autoaperfeiçoamento. Você pode fazer, e não tem só esse grupo, tem várias iniciativas. E falando da sociedade, a gente tem movimentos. Agora mesmo a gente vai ter o Setembro Amarelo, né, na luta contra a questão do suicídio, que está aumentando muito no Brasil. E em Janeiro Branco você tem todo o movimento que teve a iniciativa do psicólogo Leonardo Abraão, com apoio de muitos psicólogos, mas outros profissionais de saúde e instituições e empresas estão apoiando esse movimento para promover uma saúde emocional, uma cultura de autocuidado na sociedade. Haja visto que os números na área de saúde mental, não só no Brasil, mas no mundo, estão alarmantes. Olha aí, falando em números, somos o primeiro lugar em transtorno de ansiedade no mundo, 3 vezes, né, a média mundial. Se para cada 100 pessoas no mundo, em média 3 têm algum tipo de transtorno de ansiedade, aqui no Brasil são 9. É por isso que você conhece alguém que tem ataques do pânico, você conhece alguém que fica preocupado com tudo, com todos, o tempo todo. Você conhece pessoas que têm carteira de motorista, mas não tira o carro da garagem, com a carteira na mão. Você conhece pessoas que são pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, mas que têm medo de falar em público. Recusam oportunidades de dar uma palestra na sua comunidade, na sua empresa, de liderar reuniões, porque tem medo de falar em público. E o que é pior, as pessoas acham que isso é da natureza, porque elas se acham tímidas, mas, na verdade, tem uma questão de fobia mesmo, que, por sinal, esse tipo de medo só perde para depressão, para o alcoolismo, e depois vem ele. Então, possivelmente, aqui nessa audiência que nós estamos aqui, e depois quem estiver ouvindo no YouTube, vai ter gente com esse tipo de medo. Aí você pode colocar nos comentários, se for o seu caso. Né? Você pode ir colocando nos comentários. Então, é uma coisa que impacta muito e, com certeza, o Brasil deve estar liderando também neste ranking, né? Já que nos transtornos de ansiedade geral somos o primeiro lugar. Somos o 5º em depressão. Isso já é uma fonte aí do Estadão, uma matéria que saiu em fevereiro de 2017, relatando esses dados. E, na contramão da tendência mundial, a nossa taxa de suicídio, conforme a matéria do G1, de 10 de setembro de 2019, vai fazer 1 ano no próximo mês, né, o mês, né, que se luta do Setembro Amarelo, que se luta contra o suicídio, né, fazendo a prevenção do mesmo, que o Brasil, de 2010 a 2016, aumentou em praticamente 10% o número de pessoas cometendo suicídio. Enquanto que no mundo houve uma queda de 7%.
Então, as coisas estão piorando por aqui. E, para completar, houve o congelamento das verbas destinadas para a educação e para a saúde. Já não estava maravilha antes de 2017, com o congelamento, então, as coisas tendem a piorar. Então, diante dessa situação toda, do nosso estresse do dia a dia, do estresse da pandemia, e com congelamento de verbas, a gente precisa fazer alguma coisa para ter saúde emocional. Então, o primeiro passo é saber o que eu gosto de fazer, o que faz a minha vida valer a pena. E aí, é claro, o que eu gosto de fazer, os meus sonhos, vão compor o quê? Minha missão, né? Vai compor o meu projeto de vida, né? A minha missão de vida, o meu propósito de vida. E é claro, dentro dessa missão de vida, dentro do meu propósito, dos meus valores, eu vou elaborar objetivos de curto, médio e longo prazo em cima disso. A outra coisa que vai favorecer até a saúde emocional é eu identificar o que eu penso sobre mim mesmo, né? Os meus pensamentos negativos, minhas crenças limitantes. E eu não preciso, ao identificar, ficar colocando pensamento positivo por cima. Vocês vão ver no desafio que a gente vai lidar com outra forma, né? O pescador vai todo dia pescar. Tem pescadores aí que já têm 50, 60 anos pescando. Morre pescando. Por quê? Porque é a missão de vida dele. Ele vai para o pescado para abastecer os mercados e prover o sustento da sua família. É a missão de vida dele. E ele não fica lutando contra os ventos, nem contra as ondas, nem contra as correntes marítimas. Independente de estar com sol e com chuva, ele sai para pescar. A mesma coisa é a gente. Independente de estar com medo, se está com coragem, se está triste, se está alegre, se está ansioso, se está calmo, se está preocupado, se está tranquilo, se está com pensamentos negativos ou com pensamentos positivos, a gente pode observar tudo isso acontecendo com a gente, mas a gente não precisa lutar contra essas coisas. Só precisa trazer a consciência e ver se essas coisas, em algum momento, está nos conectando, nos empurrando para os nossos sonhos, ou se está nos afastando. O que acontece é que muitas vezes os nossos pensamentos e as nossas emoções nos afastam dos nossos sonhos, dos nossos valores, da nossa missão de vida. Então, a gente identifica isso e, ao identificar que está nos afastando, a gente faz uma escolha. Qual é a escolha? De ter ações conectadas com aquilo que importa para a nossa existência. E isso vai acontecer muitas vezes, ocorrendo muitos pensamentos de dúvida, com emoções de insegurança, mas você não precisa ter certeza. Você não precisa ficar botando pensamento positivo, se vai dar certo, se você vai dar conta, porque os pensamentos que vão vir é que você não vai aguentar, que você não vai suportar e que você não vai dar conta. Mas olhe para trás e veja as coisas que você conquistou, digamos, a sua graduação, pós, casa própria, educar seus filhos, muitas vezes até sozinha, sem a ajuda do pai, né? Dia dos Pais, mas infelizmente muitos pais não ajudam, e mesmo aqueles que ajudaram só fizeram, digamos assim, uma ajuda, mas não houve um envolvimento como você, irmã, né? Enquanto ele estava no futebol ou fazendo as coisas dele, você estava cuidando dos seus filhos, né? Então, diante de todas essas dificuldades, você conseguiu muitas conquistas. E você teve pensamentos de que não ia conseguir, que não ia dar certo, que não ia suportar, que não ia aguentar. E se esses pensamentos fossem verdadeiros, você não teria conquistado
muitas coisas que você conquistou com muito suor. E por que você conquistou? Porque certamente essas coisas fazem parte dos seus sonhos e estão relacionados com a sua missão de vida. Então, todas as vezes que vier as dificuldades, lembre-se que esses pensamentos que aparecem hoje já fizeram parte das suas dificuldades e problemas anteriores. Basta olhar se eles estão te favorecendo a te conectar com aquilo que importa ou está te afastando. Se eles estão te afastando, mesmo na base da dúvida, tenha a ação direcionada para a sua missão. Porque mesmo quando as coisas dão erradas, está tudo certo porque você teve a ação direcionada para aquilo que importava para a sua existência. E isso você vai ver que faz todo sentido, vai fazer todo sentido na medida que você for fazendo o desafio dessa semana. Você vai ver que aqui, o que importa é você saber para onde você quer ir, e você sabendo para onde você quer ir, você vai ter muito mais força e motivação para suportar esses pensamentos, essas crenças limitantes e essas emoções desagradáveis, sem precisar ficar tendo aquele diálogo com os pensamentos, só apenas observando eles acontecendo em você e sem ser dominados por esses pensamentos. O que faz a gente adoecer não é a presença de pensamentos e das emoções. O que faz a gente adoecer emocionalmente é a gente ser dominado pelas emoções e pelos pensamentos. Outra coisa que vocês vão aprender nesses 8 dias, eu ia falar 8 semanas, 8 dias, é aceitar as suas limitações e focar naquilo que você pode mudar. Eu não posso mudar, eu aceito. Eu aceito tudo, a princípio, né? E vendo nesse processo de aceitação, vou ver coisas que eu não posso mudar e vou ver coisas que eu posso mudar. E como eu também estou trazendo para a minha consciência o meu desejo de mudança, eu vou agarrar, na minha experiência, aquilo que pode ser mudado. E aí vocês vão aprender depois, na segunda parte desse desafio, a partir do 5º dia, fazer o bem a si mesmo e aos outros. A si mesmo foi colocado aqui porque muitas pessoas já sabem fazer o bem aos outros. E mesmo fazendo o bem aos outros, não são felizes. Eu conheço pessoas que 20, 30 anos trabalhando, sendo pessoas solidárias e sendo infelizes. E as pesquisas apontam que pessoas que fazem bem aos outros tendem a ser mais felizes do que as que não fazem. E essas pessoas contradizem as pesquisas. Na minha experiência, acompanhando as pacientes, eu vejo que todas as pessoas que estão nessa situação são aquelas que se excluíram das suas próprias vidas. Então, você pode se incluir também na sua vida. Você faz o bem a todos e você também. Porque você é a principal pessoa da sua vida. Se você vê o próprio Cristo, que é o ícone, o exemplo para os cristãos, pelo menos, a pessoa que mais fez o bem na humanidade ao outro, viveu 30 anos, segundo os evangelhos, para ele mesmo. Boa parte desses 30 anos ele viveu para ele mesmo, e 3 ele viveu para a humanidade. Então, se ele fez assim, por que as pessoas que consideram ele como exemplo vai fazer diferente? Então, você poderá servir todas as pessoas, mas ao servir as pessoas, esse serviço vai passar por você, vai ter um efeito bumerangue. Você lança a sua bondade para as pessoas e essa bondade retornará para você, não as pessoas fazendo o bem, necessariamente, mas você fazendo o bem a si mesmo também, independente se o outro vai fazer ou não. Desenvolver a gratidão, né? Você tem um olhar de gratidão, vai aumentar a sua perspectiva sobre a situação. A gratidão não vai anular um dia ruim, ou as coisas ruins que possam acontecer no seu dia, mas você vai ter um olhar mais ampliado. Poxa, aconteceu 10 coisas ruins hoje, mas teve uma coisa boa que não vai anular as 10, mas o dia não foi 100% ruim.
Teve uma coisa boazinha aqui que deu para dar uma respirada, digamos assim. E aprender o perdão. Como é que se perdoa? O que não é perdão e o que é perdão. Porque muitas vezes as pessoas tropeçam confundindo perdão com confiança, dentre outras coisas. E vocês verão nesse desafio o que é perdão, para assim poder praticá-lo, já que é difícil praticar, não é uma coisa fácil, mas aqui no desafio vocês vão ver de uma forma que o difícil vai ficar um pouco menos difícil, porque você vai fazer o perdão de uma maneira mais correta, sem os equívocos que a gente vê por aí. E além disso, como bônus, a gente vai ter um mindfulness, vocês vão poder praticar o mindfulness a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, até a próxima segunda-feira. Vamos fazer ao vivo, alguns dias da semana, vou começar fazendo segunda, terça e quarta, e depois devo alternar alguns dias ao vivo, mas vocês que não puderem assistir ao vivo pelo Zoom, não tem problema nenhum, vocês poderão ver depois pelo YouTube a gravação, tá bom? E é claro, as mudanças que ocorrem no cérebro favorecem muito no autocontrole, na concentração, na memória, no próprio autoconhecimento e na regulação emocional. Não vai ter o efeito nos outros dias, é claro, mas você continuando a fazer isso, no médio e longo prazo você vai sentir esses efeitos. E as 3 grandes benefícios, né, dos programas de mindfulness, e para quem pratica mindfulness, tem uma redução da reação emocional associada à dor, redução dos sintomas de ansiedade e depressão, que existem em vários problemas psicológicos, a questão da ansiedade e depressão, e a melhora da memória, criatividade e da atenção, como já foi dito. Então, você vai ter um incentivo aí de começar a praticar meditação e continuar. A gente estamos no nosso terceiro desafio e normalmente a gente faz 7 tipos de práticas meditativas ligadas a mindfulness neste desafio. E os benefícios da meditação são inúmeros, que a Fundação de Saúde do Reino Unido enumerou algumas aqui. Deixa eu voltar. A menor probabilidade de sentir angústia emocional, inclusive depressão e ansiedade. As pessoas se recuperam mais rápido numa disposição de ânimo negativa, ficam menos mobilizadas com pensamentos negativos, sua autoestima fica menos dependente de fatores externos, desfruta de relacionamentos mais satisfatórios, aumenta as chances de sucesso na vida pessoal e profissional, diminui as chances de agir por impulso. Quantas brigas há no trabalho, na vizinhança, no trânsito, inclusive entre familiares e entre marido e mulher, por questões de agir por impulso. As pessoas que meditam dão menos entrada no hospital por causa de doenças cardíacas, câncer e doenças infecciosas, e procuram médico com a metade da frequência que as pessoas que não meditam. Contraindicação, não para o desafio, mas para fazer a prática de mindfulness, a pessoa ser portadora de epilepsia. Você poderá participar do desafio, mas não é recomendável que você faça as práticas de meditação deste desafio. E as pessoas têm transtornos convulsivos, né? Às vezes a pessoa não tem epilepsia, mas ela tem reações, tem crises como se tivesse epilepsia. Então, no caso, não seria recomendável. E uma pessoa que está em uma fase aguda de qualquer transtorno emocional também não é recomendável. E aí, vamos participar do desafio? No caso, se porventura tiver pessoas aqui assistindo que não estejam neste desafio, está o convite lançado. Você que está assistindo no YouTube poderá clicar no link do grupo de espera e quando for a data, você começar a participar do desafio. Eu encerro essa palestra por aqui, vou continuar
continuar com as pessoas que estão ao vivo para tirar algumas dúvidas. E quem está assistindo pelo YouTube poderá colocar suas dúvidas nos comentários, ou que gostou também nos comentários. Tá certo? Abraços e tchau, tchau.